Como que eu devo começar a ler a Bíblia? Essa seria a primeira pergunta. É uma pergunta muito importante e ela gera até certa polêmica. Nós tivemos aqui no Brasil uma formação bíblica que foi dada muito dentro do universo da renovação carismática católica por um livro do Padre Jonas, um livro muito legal, não é? A Bíblia no meu dia a dia, onde ele ensinava a começar pela carta de João, a primeira carta, porque, segundo a perspectiva dele, aquilo ajudaria depois você a compreender mais o Novo Testamento. Do Novo Testamento você vai para o Antigo Testamento e assim sucessivamente. Sim. Não há dado pela igreja oficialmente nenhum tipo de caminho, Guto. Tá? Nenhum tipo de caminho. O que a igreja diz é que a igreja deve se esmerar em ensinar as Sagradas Escrituras e, por razões óbvias, isso está no documento Dei Verbum, por razões óbvias, fazer o povo conhecer muito mais os evangelhos, porque ali está para nós o centro da fé. Mateus, Marcos, Lucas e João, mistério de Cristo, não é? Em muito está ali. Bom, vamos lá. O mesmo documento, Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, ao falar da revelação divina presente nas Sagradas Escrituras, ele diz que nós devemos conhecer as etapas da revelação e começa a expor para nós desde o Antigo Testamento até o Novo. Agora, na minha perspectiva, ok? Técnica, e aí não é uma questão mera de opinião, sim, tá? Mas na minha perspectiva técnica, é basicamente, eu não vou usar a palavra impossível, tá? É muito difícil alguém ler o Novo Testamento sem ter a base do Antigo. E, portanto, na minha compreensão de professor de Sagrada Escritura, eu ensino a começar a ler desde Gênesis. E aí você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco. Tendo lido isso, você lê Josué. Aí você lê Juízes. Depois você vai pular Ruth e vai ler 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Depois de ter lido isso, você vai ler 1º e 2º Crônicas. Por quê? Porque Crônicas reconta a história que 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis já contaram. Sim. As pessoas não sabem disso e quando elas leem sem ter essa noção, ela começa a ler lá e ela fala, mas eu já li isso. É porque, na verdade, Crônicas reconta a história mediante uma outra perspectiva que a gente chama perspectiva sacerdotal pós-exílica. Bom, tendo entendido isso, a gente cumpre um período bastante grande da história da salvação, que vai desde a criação até por volta do ano 586 a.C., que é o período do chamado exílio da Babilônia. Aí você lê, para entender o período do exílio, o livro das Lamentações. O que é o livro das Lamentações? Os babilônios destroem a cidade de Jerusalém, destroem o templo que foi construído por Salomão. Então nós estamos em 586 a.C. O povo se lamenta e chora. Isso é o livro das Lamentações. São textos em forma poética muito parecidos com salmos de lamentação do povo se lamentando daquele momento. Profetas dessa época são vários. Então, um deles, Jeremias, outro deles, Ezequiel, outro deles, o 2º Isaías, por exemplo. Aqui eu estou simplificando a base da leitura, tá? Não dá para falar todos os livros agora, mas Lamentações é do período do exílio e esses profetas. O que vai acontecer? Quando eles voltam, Guto, do exílio, nós temos Esdras e Neemias recontando essa história. É nesse momento que está agindo Malaquias, Ageu, por exemplo, Sofonias. Sofonias aí tem uma discussão, mas Zacarias, eles estão agindo nesse período do pós-exílio, quando, já no domínio dos persas, eles estão reconstruindo a cidade de Jerusalém e o templo que fora destruído. Próximo, 1º e 2º Macabeus. Porque 1º e 2º Macabeus vai contar o momento depois do domínio persa. Esse é o momento antes da chegada dos romanos. Sim. Quando chegam os romanos, aí vem os evangelhos, o período da igreja primitiva. Então, eu tenho fortemente comigo, é muito difícil
entender o Novo Testamento realmente sem a base do Antigo.